Então, eu escolhi algumas imagens para fazer com que cada um faça um passeio pelo seu intelecto, né? A gente veio de uma família, a gente tem todo um histórico que a gente aprendeu, leu, observou, observa até hoje, e tem um destino que a gente, cada um de nós imagina para onde vai. Então, eu disse minha visão do mundo. Aí eu coloquei essa figura porque também ela vai fazer você refletir. Quer dizer, nós estamos por aqui, mas quantas outras coisas existem no universo, né? É, cada um com sua vida, o seu ciclo, tá? Então, a gente tem que lembrar que a gente não está só. E tem outras coisas que aparecem aí e que cada um de nós vai ter que pensar, apareceu aí por quê? Da onde veio? Para onde vai? Vai continuar? Não vai? Até o final da palestra eu vou fazer você pensar sobre a origem da vida. Então, eu coloquei essa figurinha aí, a visão do mundo, e eu quero que você olhe para cada detalhe e veja o que, que te chama a atenção. A parte escrita que eu gostei é essa aqui. Minha visão do mundo é uma, a sua visão é outra, e a dos outros são diferentes. Faça aquilo que acredita que é certo, porque no futuro os resultados de cada um de nós sempre serão diferentes. Então, essa visão é individual, cada um tem que ter, a gente vai se basear em coisas que a gente gosta. Aqui, essa figurinha também faz a gente pensar a visão do mundo. Tem as crenças pessoais, as crenças culturais, quer dizer, pela minha cultura, o que, que eu assimilei? As crenças pessoais foram as que eu desenvolvi, as, as crenças cronológicas, quer dizer, do todo. Então, como é que cada um de nós olha para esse mundo? O que, que cada um de nós pensa? Eu vou ler umas coisas com você devagarinho aqui, só para a gente é, melhorar determinados conceitos. Então, sobre visão de mundo, pedagogia tradicional, pela tradicional, pela pedagogia. Algo pronto que é traduzido pelo conhecimento sistematizado e acumulado ao longo dos anos. O mundo é externo ao indivíduo, estático, pronto e acabado. Portanto, deve ser transmitido para quem aprende. Então, isso é da pedagogia, dos ensinamentos que a gente, de repente, recebe na escola. A nova pedagogia. O mundo é um fenômeno subjetivo, interpretado pelo homem, que reconstrói em si mesmo e o configura a partir dos significados que lhe dá. O mundo tem o papel de criar condições de expressão para a pessoa cuja tarefa vital consiste no pleno desenvolvimento do seu potencial interior. Então, quer dizer, essa aqui dá uma visão um pouco maior. É, pedagogia tecnicista. A realidade contém em si mesma suas próprias leis, bastando aos homens descobri-las e aplicá-las. O mundo já é construído. Tá? Então, é da parte técnica. Pedagogia libertadora. A realidade não pode ser modificada, senão quando o homem descobre que é modificável e que ele pode fazê-lo através de uma aproximação com a realidade e da consciência crítica. O homem elabora e constrói o mundo que ele percebe. Eu achei que valeria a pena a gente, de repente, saber disso. Eu quero que você olhe para essas figuras e se permita voltar. Então,
deixa eu, né? É, passado remoto, o cérebro do ser humano, a ciência diz que era menor. Hoje ele é muito maior. Então, o cérebro do ser humano, lá nos primórdios, era muito pequeno, tá? Aí depois veio a era das cavernas. Então ele começava a se acomodar, tal. O que que você viu e lembra da era das cavernas? Aí, de repente, o homem descobriu o fogo. Então mudou muita coisa. Então, quando ele vivia no escuro das cavernas, era uma coisa. Depois, com o fogo, será que mudou muita coisa para ele? Aí, de repente, vem o uso da energia. Então, o ser humano descobriu a energia. Para esse das cavernas, que trabalhava com fogo, para o homem que descobriu a energia, modificou um bocado. Aí veio a parte de comunicação. Então, o que aconteceu com o nosso mundo com a evolução da comunicação? O que você, olhando para essas imagens, lembra, pensa? Então, se você olhar lá no passado remoto e chegar hoje, na era da comunicação, tal, eh, eh, com os esquemas mais elevados, então mudou muita coisa. É importante que a gente pense sobre isso. Por exemplo, os nossos deslocamentos. No passado, era a pé. Depois, ele aprendeu a domar o cavalo e começou a andar a cavalo. Eu, por exemplo, teve uma fase da minha vida que o meio de transporte era o cavalo, pelo menos até uns 10 anos, né? É, depois veio o quê? A carroça. A carroça mudou muita coisa, será? Para esse cara que andava, para quem andava a cavalo, para chegou a carroça. Da carroça veio a bicicleta. Será que mudou alguma coisa? Aí apareceu o motor. Aí quando ele criou o motor, o que começou a acontecer? Ele começou a querer jogar isso no meio do transporte, de deslocamento. Aí apareceu o triciclo, né? Que era uma forma mais fácil de administrar. Depois a motocicleta, depois o carro. E aí vieram os ônibus e tal, tá? Até a gente chegar no avião. Então, se a gente fizer um passeio pela história, então quantas coisas mudaram e quais os volumes disso de significado para nós, tá? Então, saber que hoje o meio de transporte, né, está sendo o avião. É, o que eu quero que você observe é que hoje tem os transportes especiais, né? Tá? Então, que são. Tem gente fazendo viagem espacial, não é para todo mundo, mas isso já está acontecendo. Tem pessoas que estão indo para o espaço, ficam uma semana, sei lá, um mês, não sei, tá? E agora o ser humano já fala em luz líquida. E aí, daqui a pouco, o teletransporte, né? Então, a gente começou lá no a pé, a cavalo, tal, e aí agora nós vamos chegar, não sei quantos de nós vai ter oportunidade de acompanhar ou quem sabe fazer o teletransporte. Mas é uma coisa que já está acontecendo. E à nossa volta a gente lê, observa, tá? O que eu quero que você pense a respeito disso, né? O universo e o ser humano. O que tem no ser humano tem no universo também. Os elementos que formam o nosso corpo, como o cálcio dos ossos, o ferro do sangue e todos os outros elementos, são do mesmo tipo que os gerados no interior das estrelas. Então, tudo que tem nas estrelas tem em nós também. Então,
é uma coisa que tem que pensar um pouquinho. Então, quer dizer, nós fazemos parte desse todo, e o que nós temos aqui, o universo tem nele, na constituição dele. Então, é para cada um de nós pensar um pouquinho. Como é a nossa formação? Então, começa com um espermatozoide, né, fecundação e nascimento. É, tem aqui 5 dias. É, esse crescimento eu não consigo ler aqui na minha tela, não está dando oportunidade, mas eu acho que cada um de nós sabe mais ou menos o tempo de formação disso até que a gente nasça. E tudo isso que tem aqui tem no universo. Então, nós somos constituídos daquilo que tem no universo, tá? Então, é importante, de repente, a gente pensar a respeito disso. A ciência e realidade dos sentidos. O que é comum a tudo isso? Então, são os elétrons, os prótons e os nêutrons. Então, quando você olha tudo em volta, está interligado nisso, tá? É, elétrons, prótons e nêutrons. Então, eles estão em tudo que a gente pode observar. Então, essa é a realidade dos nossos sentidos. Uma coisa que também vale a pena, de repente, você observar, que a água é o que mais tem no nosso corpo. Então, a parte física tem 65% de água, né? Então, tudo, olha, veja, os rins, 70%, os olhos, 95%, os ossos, 22%. Então, tudo da nossa formação tem uma grande carga de água, tá? Então, a nossa composição maior é água. É importante refletir sobre isso. Então, como as coisas chegam até a gente? Ou a gente conversa, ou vem por algum sistema, né, de comunicação que a gente acaba recebendo, por rádio, televisão, tá? Então, e tem as formas especiais de comunicação. De alguma forma, o que os outros lá na Europa, nos Estados Unidos, onde descobrirem, de alguma forma vai chegar onde você está. Então, tem sempre uma forma de comunicação que vai permitir que as coisas cheguem até você. O que a gente tem que sempre pensar? A informação compartilhada com o ambiente, neutrinos, raios cósmicos, fótons, elétrons e nêutrons que se chocam com o objeto, juntam informações sobre esses objetos, as do ambiente e desaparecem uma vez mais no campo. Essas são, essas são flutuações no nosso campo quântico. Então, essas coisas que acontecem no ambiente, elas de alguma forma afetam a nossa existência. E a gente acaba compartilhando isso de alguma forma. Eu coloquei isso aqui do Maury West que faz a gente pensar. É esta instintiva procura pela energia da vida, este ato de voltar-se para a fonte do ser que constitui a natureza da experiência humana, que faz com que a gente pense e repense nas coisas, tá? Então, eu acho que essa busca dessa energia é que faz a grande diferença. Quando a gente faz autoenergização, isso que o Afonso propôs, criamos campos de possibilidades. Então, o verdadeiro ser procura uma essência divina
para movimentar essa energia, quer dizer, para recarregar, para transmitir, tá? Então, é como a gente movimenta essa energia sutil quando a gente se prepara para fazer uma energização, se autoequilibrar. Então, essa é a nossa eterna busca e ligação. Quer dizer, a gente está sempre voltado a querer se encontrar com essa fonte de energia e essa busca, que cada um de nós forma uma imagem e que ela, de alguma forma, vem se reproduzir em nós. A gente tem influências desde a nossa formação, de que energia e massa estão ligadas e uma se transforma na outra. Então, você fala matéria e energia na física que a gente aprendeu lá no passado, é uma coisa normal. Então, essa figurinha aqui, se te lembra alguma coisa que você possa falar, tem um resumo, basicamente, da física clássica por aqui, né? Então, você falou nos ímãs, tal, e eu acho que a gente teve uma série de coisas que a gente aprendeu e que influenciaram a nossa vida e que hoje quase a gente não ouve falar mais, mas usa. O, ainda aqui, acho que eu deixei algumas personalidades que você já falou aí, né, que foram importantes na física clássica, né? Isso aí só fiz para lembrar isso aí. Deem uma olhada aí e Evandro e Jaime, sempre que vocês quiserem falar, eu vou ficar contente por ajudar o grupo. Uma coisa que vai moldar aí, vai transformar uma série de coisas para os nossos netos, bisnetos, luz líquida. O ser humano já consegue isso. Veja umas imagens que eu coloquei aqui de luz líquida. Então, o que, que acontece com a luz líquida? Né? O que, que vai acontecer na nossa sociedade? Uma coisa que já está acontecendo e que a gente não vê, mas está acontecendo. A novidade agora é que esse efeito foi conseguido a temperatura ambiente, quer dizer, a transformação da luz em luz líquida feita em temperatura ambiente, para você pensar e se interessar e pesquisar. Uma coisa que eu achei curiosa é essa aqui, com a luz líquida, a sombra deixa de existir. Então, são coisas diferentes que estão acontecendo e talvez a gente não vivencie isso, mas eu acho que é importante a gente pensar no que está acontecendo. Olha, uma coisa que eu achei curiosa também. É, o que a equipe descobriu é que a luz líquida tem a capacidade de decidir por si mesma qual o caminho a seguir, ajustando sua frequência de oscilação. Então, a luz líquida, ela vai escolher o melhor caminho para ela. Então, é uma coisa interessante, quer dizer, a gente fica imaginando, pensando, mas eu acho importante que a gente pense sobre isso. O, o que eu acho que também vai mudar muito, e eu já acabei falando lá. O primeiro transporte do mundo muda tudo para sempre. Veja bem, teletransporte já foi provado, tá? Então, como é que você imagina isso? Essa imagem eu achei curiosa. Teletransporte é real agora? Já está acontecendo? Tá? Então, como é que vai ser? Também eu achei importante isso. Acelerador de partícula na Europa consegue transformar chumbo em ouro. Pensa a respeito que a gente viu lá. Energia é massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. E daqui a pouco o cara consegue mudar as velocidades nos corpos e transforma chumbo em ouro.
que você pensa disso? Então, eu coloquei aqui para a gente fazer o encerramento. Sabedoria, conhecimento que passa pela análise de valores, crenças, moral e ética do indivíduo. Então, isso é a tua sabedoria. Conhecimento que passou pela sua análise de valores, as suas crenças, moral e ética do indivíduo. Conhecimento, informação analisada, compreendida e incorporada. Tá? Então, você tem que lembrar que você, para adquirir sabedoria, você tem que ter conhecimento. E a informação é obtida através de dados. Então, o Júlio passou uma série de informações aqui. Agora, cabe a você dar uma pesquisada e transformar em conhecimento, depois em sabedoria. E eu coloquei essa imagem porque ela faz você pensar. Então, a gente está na meditação, tem percepção, inspiração, revelação. Isso pode ser acontecido também em estado de oração. Então, quando a gente tem esses comportamentos, vai aguçar a percepção, a inspiração e a revelação. Tá? A gente vê muito no que o Evandro fala, as revelações que ele está tendo. Então, é uma coisa legal. Eu vi isso aqui, e aí vem as partes complexas. Cientistas afirmam que fim do universo ocorrerá antes do previsto. Uma coisa pesada. É lógico que não vai ser para nós, mas vai ter uma geração no futuro que talvez passe por isso. Né? Como seria uma situação dessa? Cientistas afirmam que fim do universo ocorrerá. Como é que vai ocorrer o fim do universo? A gente nem descobriu como é que ele nasceu, de uma explosão do Big Bang, tal. Mas e agora? A ciência já começa a falar isso.